galera, e estamos de volta aí, professor Geraldo Neto na área. Cai pra dentro aqui comigo, olha só. Lei 10.261, que é o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. Vamos lá, dando continuidade aqui, a gente parou na aula passada na seção 2 do horário e do ponto, perfeito? Não chegamos a entrar nessa esfera, mas agora a gente entra. Vamos lá. Artigo 117. O horário de trabalho nas repartições será fixado pelo governador de acordo com a natureza e as necessidades do serviço. É lógico, né, gente, que vai obedecer o que a Constituição Federal manda. Não posso ter o trabalho que venha a ultrapassar as 44 horas semanais, perfeito? Eu tenho até menos em alguns casos, mas, enfim. O período de trabalho, nos casos de comprovada necessidade, poderá ser antecipado ou prorrogado pelo chefe da repartição ou serviço. No caso de antecipação ou prorrogação, será remunerado o trabalho extraordinário na forma estabelecida lá no artigo 136, que a gente já vai chegar nele, ok? Ou seja, esse trabalho ele pode ser estendido? Pode. A gente sabe que hora extra não é uma habitualidade, ela tem caráter excepcional, mas quando acontece, o servidor ele tem que cumprir aquela hora extra, perfeito? Mas tem os limites estabelecidos. Nos dias úteis, só por determinação do governador, poderão deixar de funcionar as repartições públicas ou ser suspenso o expediente. Então, independente do que aconteça naquela localidade, enfim, alguma algazarra, algum tumulto, ela só pode deixar de funcionar ou então que seja suspenso o expediente, mediante o quê? Determinação do governador. Tanto é que vocês pararem para pensar, quando tem alguma coisa relevante, ou algum feriado, alguma movimentação, enfim, seja lá qual for, o próprio governador, ele determina que vai ser o quê? Ponto facultativo. Aí, beleza, as repartições que entenderem que querem continuar produzindo, funcionando, beleza. Quem não, não. 120. Ponto. É o registro pelo qual se verificará diretamente a entrada e a saída do funcionário em serviço. Para registro do ponto serão usados, de preferência, meios mecânicos, tá bom? O que é esse meio mecânico? É o famoso cartão de ponto, que a gente foi vendo evoluir, né, no passado tempo, que antes você botava lá e fazia assim, prá, agora não. Aí você vai lá e passa só a sua funcionalzinha, e em alguns lugares já tem o quê? O ponto biométrico, que você bota digital e já está feito, perfeito? Vamos lá. É vedado dispensar o funcionário do registro do ponto, salvo nos casos expressamente previstos nessa lei. Então, não há de se falar em liberar o funcionário do seu registro de ponto. A infração do dispositivo no parágrafo anterior determinará a responsabilidade da autoridade que tiver expedida a ordem sem prejuízo da ação disciplinar cabível. Então, olha só, a infração do disposto lá naquele parágrafo, ou seja, o não atendimento, ele dispensou do relógio de ponto, o que vai acontecer? É de responsabilidade da autoridade que expediu essa ordem. E é lógico, independentemente da ação disciplinar que vai ser cabível a ele. Para o funcionário e estudante, conforme dispuser regulamento, poderão ser estabelecidas normas especiais quanto à frequência ao serviço. Perfeito? Ah, ele faz faculdade de manhã, então ele chega um pouquinho mais tarde, mas ele sai mais tarde, entendeu? Ou então ele faz à noite, ele chega um pouco mais cedo e sai mais cedo. É assim, não é nada engessado. Você, quando estiver já na qualidade de servidor público, você vai perceber como funciona a administração pública. Ok? Vamos lá. O funcionário que comprovar sua contribuição para o banco de sangue mantido por órgão estadual ou paraestatal, ou entidade com a qual o Estado mantenha convênio, fica dispensado de comparecer ao serviço no dia da doação. Ou seja, se ele doou sangue, no dia da doação ele fica dispensado do serviço. Eu até faço uma brincadeirinha, né, que quando o prefeito, né, não tem nada a ver com esse estatuto, mas é só para você linkar uma coisa a outra. Quando o prefeito do Rio de Janeiro, o atual, então, prefeito, assumiu, o Marcelo Crivella, no primeiro dia ele foi fazer doação de sangue. Aí até surgiu aqueles memes na internet, aquelas brincadeiras que no primeiro dia ele já estava metendo atestado para poder não trabalhar. Eu estou falando dessa brincadeira por quê? Porque ela se enquadra exatamente no teu artigo 122. Se você foi lá doar sangue, aquele dia você está liberado das suas atividades laborativas, ok? Apurar-se-á a frequência do seguinte modo, pelo ponto, óbvio,
e pela forma determinada quanto aos funcionários não sujeitos ao ponto. Então, nós temos o servidor que é sujeito ao ponto, eu apuro pelo ponto, e quem não é sujeito ao ponto vai ser pela forma com que ele for determinado, perfeito? Capítulo 2, das vantagens de ordem pecuniária, disposições gerais. Além do valor do padrão do cargo, o funcionário só poderá receber as seguintes vantagens pecuniárias. E que vantagens seriam essas? Adicionais por tempo de serviço, que a cada lapso temporal ele faz jus a esse adicional, gratificações, diárias, ajudas de custo, salário família e salário esposa. O inciso 6 foi revogado. 7, revogado. Ou 6, perdão, foi revogado aqui. 7, cota parte de multas e porcentagens fixadas em lei. Honorários quando fora do período normal ou extraordinário de trabalho. A que estiver sujeito, for designado para realizar investigações ou pesquisas científicas, bem como para exercer as funções de auxiliar ou membro de banca e comissões de concurso ou prova, ou de professor de cursos de seleção e aperfeiçoamento, ou especialização de servidores, legalmente instituídos, observadas as proibições antinentes a regimes especiais de trabalho fixados em lei. Então, ele tem direito ainda a receber o honorário se ele for trabalhar lá dentro de um curso de formação dos servidores, se ele for trabalhar ministrando aula em cursos de aperfeiçoamento, correto? Que eu não falei com vocês que o artigo, na aula passada, que o artigo 39 da Constituição diz que, para que o servidor seja promovido, obrigatoriamente ele tem que ter a frequência em cursos de aperfeiçoamento. Então, o professor, o servidor que dá aula nesses cursos, ele também tem direito a esse honorário. Ou então ele foi designado a fazer uma pesquisa além do seu horário de expediente. Perfeito? Ele recebe o honorário. Ou então ele passa a integrar a comissão de uma banca de concurso público. Ele recebe o honorário. Ok? Honorários pela prestação de serviço peculiar à profissão que exercer e, em função dela, a justiça, desde que não a execute dentro do período normal extraordinário de trabalho, a que estiver sujeito e que sejam repetidas as restrições estabelecidas em lei pela subordinação a regimes especiais de trabalho. O que você tem que ficar atento a esse inciso? Ele ainda tem direito a receber honorário, desde que ele não preste no horário normal ou extraordinário. Por quê? No normal ele já está sendo remunerado por isso. E no extraordinário ele já está recebendo hora extra por isso. Ok? Então, somente depois do horário normal e o extraordinário. Perfeito? Fora desse período. Outras vantagens ou concessões pecuniárias previstas em leis especiais ou nesse estatuto. O que acontece? Esse daqui é genérico, perfeito? Mas eu tenho outras leis especiais que determinam e dispõem sobre alguns cargos em específico. E o que acontece? Elas podem previr? Podem, desde que sejam leis. E aí, elas vão trazer outras vantagens que vai ser de acordo com cada um servidor que se enquadre nas condições nela previstas. Ok? Vamos lá. Excetuados os casos expressamente previstos nesse artigo, o funcionário não poderá receber, a qualquer título, seja qual for o motivo, forma de pagamento, nenhuma outra vantagem pecuniária dos órgãos ou do serviço público, das entidades autárquicas ou paraestatais ou outras organizações públicas, em razão do seu cargo ou função nos quais tenham sido mandado servir. Então, olha só, ele não vai, assim, excetuados os casos que a gente já falou, que foram previstos nesse artigo, no caso o honorário, ele não vai receber a mais. Por exemplo, se ele estiver fazendo uma hora extra, ele já vai ter direito à hora extra. Ele não vai receber nada a mais se ele foi mandado fazer uma tarefa num determinado local, porque se aquilo ali disser respeito às atribuições funcionais do seu cargo. Perfeito? O não cumprimento do que preceitua esse artigo importará na demissão do funcionário por procedimento irregular e na imediata reposição pela autoridade ordenadora do pagamento da importância indevidamente paga. Ou seja, então você já viu que caso ele venha receber por algo que de fato ele não pode receber, ele vai ser demitido, ok? E demissão a gente já sabe que é punição, é penalidade, então está na rua, ok? E ainda vai ter que ressarcir a administração, na verdade, vai ter que ter a imediata reposição, perfeito?
Nenhuma importância relativa a vantagens constantes desse artigo será paga ou devida ao funcionário, seja qual for o seu fundamento, se não houver crédito próprio orçamentário adicional. Então, aquela vantagem ela tem que ter crédito próprio, ela tem que ter esse crédito próprio de caráter orçamentário ou então adicional. Se eu não tiver, não há de se falar em pagamento para aquele servidor, tá? Toda hora que ele fala funcionário, eu menciono o servidor aqui, que é a nomenclatura correta a ser utilizada, tá bom? 125. As porcentagens ou cotas partes atribuídas em virtude de multas ou serviços de fiscalização e inspeção só serão creditadas ao funcionário após a entrada da importância respectiva a título definitivo para os cofres públicos. Então, olha só, eu posso ter algum servidor que venha ganhar algum tipo de porcentagem ou cota parte em virtude de multas ou serviços de fiscalização e inspeção? Pode, desde que previsto em lei, mas só vão ser creditadas a ele depois que elas entrarem para os cofres públicos em caráter definitivo. Por quê? Se o servidor vai lá e aplica uma multa sem fundamento e aquilo ali dá ensejo a um recurso, perfeito? Aí, a partir do momento que ele deu a multa, ele já recebe aquela porcentagem, aí a pessoa recorre e, no final das contas, ela mostra que tinha razão e que não fazia juiz tal multa, ou então que foi minorada, enfim. O que acontece? Aí aquela pessoa deixa de pagar e ao funcionário foi creditado um valor que agora ele vai ter que devolver. Olha que confusão. Então, por isso que só vai ser creditado a ele após o quê? O recebimento em título definitivo para os cofres públicos. Aí passa a ser acreditada a sua cota à parte ou porcentagem, tá? Artigo 126. O funcionário não fará jus à percepção de qualquer vantagem pecuniária nos casos em que deixar de perceber o vencimento ou remuneração, ressalvado o disposto no parágrafo único lá do artigo 160. Perfeito? Vamos embora. Adicional por tempo de serviço. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Você que está estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós aqui da Lá Concurso, nós elaboramos um super curso para vocês, um curso que atende 100% do edital, ponto a ponto do edital, um curso super atualizado, super competitivo, por um custo super barato para vocês. É o famoso bom, bonito e barato. Este nosso curso custa apenas, preste atenção, é isso mesmo, 10 parcelas de R$ 25. 10 parcelas de R$ 25, você vai estudar em alto nível para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Bacana, meus amigos? Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Esta aula que você assistiu foi uma aula demonstrativa. O restante dessa videoaula e muito mais está lá no nosso site da Lá Concursos. Vem comigo. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.